Olá a todos! Olá, meus queridos diamantes do Instagram. Olá, meus queridos diamantes também do YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, tocar o sininho aí, por favor. Pessoal do Instagram, estou esperando vocês já estão chegando. Aguardo ansiosamente. Querido Riquelme, olá, meus diamantes, boa noite para vocês. João Felipe, boa noite. Sintam-se abraçados, acenados. Canunes, Débora Pereira, boa noite. Jennifer, boa noite. Boa noite para todos vocês que estão aí nesse friozinho maravilhoso, né, de São Paulo. A gente já tá no inverno, gente. Eu nunca sei quando começa o inverno. Se a gente já tá no inverno, se a gente está se encaminhando para o inverno. Débora, boa noite. Juizado Especial, boa noite. Boa noite para vocês, gente. Se alguém souber, por favor, se nós já estamos no inverno, sim ou não, por favor, me fale aqui, tá? Acredito que ainda não, né? A Débora tá falando aqui, ainda não. Acredito que ainda não. Desculpa, gente. Acredito que logo mais comece o inverno. Helena, boa noite. Tô acenando pro pessoal aqui. E hoje, né, nesse friozinho maravilhoso, o que nós vamos ver? Nós vamos falar sobre conceito de crime, coisa mega maravilhosa. Eu costumo falar para os meus alunos, inverno começa segunda-feira. Tá. Então, a nossa querida Rafa também acabou de entrar. Boa noite, Rafa. Rafa é super blogueira, que nem eu. Adoro, né? Adoro pessoas blogueiras, pessoas não blogueiras também. Adoro os meus alunos de forma geral, né, gente? Bom, então o que nós vamos ver na nossa Pena Live de hoje? Nós vamos ver o conceito de crime. Nós vamos falar hoje sobre o conceito material, formal e analítico de crime. Professor Pedro Henrique também acabou de entrar. Um abração para você, Pedro. A Rafa também tá falando boa noite, Rafa, boa noite a todos vocês. Bom, eu costumo falar, gente, nas minhas aulas, que essa aula a partir de agora, né? Claro que todo direito penal é importante, é claro que penal é mais legal, independentemente de qualquer coisa, mas essa parte do direito penal é o verdadeiro filé. Essa parte do direito penal, se a gente fosse para aqueles que gostam de carne, que apreciam carne, né? Seria o grande filé do direito penal, ou a picanha, ou o que vocês preferirem. Professora, eu sou vegano. Então seria o brigadeiro de chocolate vegano, tá? Márcia, boa noite. Joyce, Leide, querida, boa noite para todos vocês. Renata, boa noite. Agora eu vou parar de falar boa noite, tá, gente? Que nós vamos entrar na matéria. E por que é o grande filé? Eu posso falar para vocês o seguinte, que pelo menos 70% para resolver 70% da prova da OAB, vocês vão precisar dessa aula. Na verdade, vocês vão precisar dos conceitos, dos elementos do crime que nós vamos começar a ver a partir desta aula e vamos até o final dessa frente de teoria geral do crime. Então, gente, mesmo os exercícios de segunda fase da OAB, vocês vão perceber que o exercício pode até ser sobre um outro assunto. Por exemplo, lei penal especial, lei de drogas, lei das organizações criminosas, código de trânsito brasileiro. Você pode até perceber isso. Mas qual é sempre o pano de fundo? O pano de fundo é a teoria do crime e também a teoria da pena, mas mais ainda a teoria do crime. Então, se você sabe bem certinho a teoria do crime, os elementos do crime de acordo com o conceito analítico, o que vai dentro de cada elemento, como cada um desses elementos funciona, você consegue resolver pelo menos 70% da prova de penal, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, porque a base de tudo é essa matéria dos elementos do crime, de acordo com o conceito analítico. Tudo bem?
Então, olha a importância desta matéria. Essa matéria é extremamente gostosa de aprender, não é fácil. Então, quem acha que teoria geral do crime é muito fácil, é moleza, não sabe teoria geral do crime direito, porque a teoria geral do crime é uma das matérias mais espinhosas dentro do direito penal. Tanto é que nós temos várias escolas do direito penal para tentar explicar o conceito de crime de acordo com o seu conceito analítico e o que vai dentro de cada um desses elementos do crime. E essa discussão ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, quem fala assim que primeiro ano de direito penal, moleza, né? É mentira. A parte mais difícil do direito é o primeiro semestre, é o primeiro ano, dependendo aí de qual faculdade você cursa. E aí, conforme você vai avançando, se você aprendeu de uma forma boa, de uma forma eficiente, essa primeira matéria de teoria geral do crime, as outras matérias serão muito mais fáceis, porque você já tem a base. Agora, se você não aprendeu teoria geral do crime como você deveria ter aprendido, então procure aparar essas arestas. Assiste as Penalives, continue acompanhando as Penalives, procure outras aulas de teoria geral do crime. Leia livros de teoria geral do crime, que eles são importantíssimos, porque você vai ter dificuldade lá na frente. Então, a preparação, principalmente essa matéria do primeiro semestre, ela é fundamental. E é uma pena, por quê? Porque muitas vezes os alunos não têm essa maturidade. E eles acham assim, primeiro ano é moleza, passo fácil, né? Beijo pra Júlia, saudades também, Júlia. Então, assim, primeiro semestre é moleza, passo fácil. Não passa fácil. E aí, se você não faz um primeiro semestre bem feito, você vai ficar com defasagem nos próximos semestres também. Então, corra atrás do prejuízo. Se você é um desses alunos que, derrapou um pouquinho aí na teoria geral do crime e tá querendo recuperar o tempo perdido, recupere mesmo, porque essa matéria é muito importante. Como eu disse para vocês, 70% da prova de primeira e segunda fase vai exigir de vocês o conhecimento de um dos elementos da teoria geral do crime, tá? Bom, vamos falar então sobre conceito de crime. Gente, o crime, ele é um fenômeno social extremamente complexo que pode ser entendido das mais diversas maneiras, das mais diversas formas. A gente já viu nas aulas passadas que nós temos 3 ciências criminais, na verdade, né? A criminologia, o direito penal e a política criminal. E que essas 3 ciências penais, elas se interligam a todo tempo. Qual que é o problema? O problema é que as universidades não trazem essas outras frentes, não trazem a frente de política criminal e não trazem também, muitas vezes, a frente de criminologia. Mas elas andam juntas, tá? Eu disse para vocês também que o direito penal, ele vai estudar o crime como aquilo que está definido em lei. Então, aquela conduta que se encontra proibida por lei e exatamente por isso nós teremos aí uma pena para aquela pessoa que pratica aquela determinada conduta, nós teremos a imposição de uma pena. Mas veja que o crime ele é muito mais complexo do que isso. Ele envolve fenômenos sociais, ele envolve fenômenos psicológicos, psíquicos, estudos médicos, estudos das mais diversas nuances. Estudos econômicos, estudos políticos, enfim, né? Para entender o crime, a gente precisa sempre dessas ciências interdisciplinares. E mesmo dentro da dogmática penal, mesmo dentro do direito penal, nós podemos entender o crime sobre 3 aspectos, tá? Então, quais são esses 3 aspectos? Primeiro, aspecto formal. Para quem está me acompanhando com o material aí, vai verificar
que no material existe um triângulo. Eu gosto muito dessa forma do triângulo. O triângulo, para mim, ele diz muitas coisas. Primeiro, né, e eu acho que para vocês também, ele é a pirâmide de Kelsen. Então, só por ser a pirâmide de Kelsen já é importante. Além disso, o triângulo, ele vai ser muito importante também na relação processual, né? A relação processual, ela se dá entre as partes, acusação e defesa, e o juiz. Mas nós podemos usar o triângulo dentro do direito penal, do processo penal, para representar um monte de coisa. Então, eu gosto muito dessa forma do triângulo para falar dos três conceitos de crime dentro do direito penal. Então, nós temos um aspecto formal. Pelo aspecto formal, o que é crime? Pelo aspecto formal, o crime é tudo aquilo que o legislador descrever como tal e impor a respectiva pena. Veja que pelo aspecto formal, ele cuida da forma do crime. Então, como que eu reconheço determinada conduta como uma conduta criminosa? Eu vou reconhecer a partir da norma penal. Então, se a norma descreve aquela conduta como uma conduta penalmente relevante e ela coloca uma pena para aquela pessoa que pratica aquela conduta, que pode ser uma conduta positiva ou negativa, uma ação ou uma omissão, ela receberá aquela pena. Então, trocando em miúdos, pelo aspecto formal, crime é tudo aquilo que está na lei como tal, que a lei reconhece como tal. Professora, mas existem algumas leis que prevêem uns crimes que nunca são aplicados na prática, que a gente nem sabe que existem, né, determinados crimes. Então, veja, como a gente já falou nas aulas passadas do famoso molestar cetáceo, né? Lembra que a gente falou das aulas passadas sobre como não legislar? E esse crime, ele ainda está vigente. Então, veja, de acordo com a lei, né, molestar cetáceo, molestar a baleia é crime. E aí a gente não sabe o que é molestar, se é passar a mão nas partes pudorentas da baleia, se é xingar a baleia, se é xingar o golfinho, enfim, tudo aquilo que a gente já falou nas aulas passadas, né? Mas veja que só esse conceito de crime, ele não é suficiente. Exatamente por quê? Porque tem condutas que estão previstas numa lei como sendo crimes, mas nunca são aplicadas e ninguém nem sabe da existência dessas leis. Então, a gente precisa de mais um aspecto para nos ajudar a entender, afinal de contas, o que é o crime. E aí, nós vamos para o segundo aspecto dentro do triângulo, né? Que é o aspecto material. Então, de acordo com o aspecto material, o que é o crime? O crime é todo fato humano. Isso é muito importante, animal não pratica crime, ele só vai praticar crime se ele for instrumento da vontade de uma pessoa, tá? O animal por si só não pratica crime, ele só vai praticar crime se ele for instrumento da vontade de alguém. Então, se tem um cachorro na rua que resolve morder alguém, ele não vai responder por lesão corporal. Quem vai responder por lesão corporal vai ser o dono do cachorro, se o dono do cachorro vira pro cachorro e fala, Rex, pega, né? Aí sim, tá? Então, pelo aspecto material, crime é todo fato humano que, propositada ou descuidadamente, aqui tá as palavras-chave, lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da coletividade e a paz social. Deixa eu só verificar aqui. O pessoal tá entrando aqui. Vocês conseguem me ver, me ouvir? Deu uma travadinha, né? Acho que agora nós voltamos. Então, qualquer coisa, me avisem aí, por favor, tá? Então, veja, pelo aspecto material, é extremamente importante que o crime seja esse fato humano, essa conduta humana, essa ação ou essa omissão, que lesa ou expõe a perigo os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Então, não basta que seja um bem jurídico, um valor protegido pelo direito. É necessário que seja um bem jurídico
penal. É necessário que seja um bem dos mais importantes, dos fundamentais para a sociedade, como, por exemplo, a vida, a integridade física, a saúde, a incolumidade pública, a honra, o patrimônio, a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir, e assim por diante. E por fim, nós temos o aspecto analítico. Então, veja, desta Penalive até o final dessa frente de teoria geral do crime, nós vamos ficar falando até o final dos elementos do crime. Ou seja, desta aula até o final, nós vamos ficar falando nós vamos explicar para vocês os elementos do crime. Olha como essa matéria é importante, né? E de acordo com o aspecto analítico, crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? Então, a maior parte dos doutrinadores, dos penalistas, não só brasileiros, mas também os alemães e mundialmente falando, adotam a teoria tripartida dos elementos do crime. Então, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Ah, professora, mas nós temos alguns poucos autores que adotam a teoria bipartida. Veja, são a minoria, tá? Inclusive, se a gente compara com a doutrina de outros países, e a doutrina alemã pra gente é muito importante, porque a Alemanha é a vanguarda do direito penal até hoje, tá? As grandes teorias dentro do direito penal, inclusive que a gente importa, são alemãs. Os elementos do crime são 3. Então, lá eles também utilizam a teoria tripartida. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. São, portanto, elementos do crime. Nós temos 3 elementos do crime: a tipicidade, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. São esses 3 elementos do crime. E aí, nas aulas, eu sempre peço para os meus alunos repetirem comigo que crime. Então, como eu não posso ouvir vocês, a gente vai repetir junto, tá? Então, eu vou falar e vocês vão repetir. Por quê? Porque, gente, esta pequena frase, ela tem que ser um mantra na sua vida. Você que gosta de direito penal, você que quer ser penalista um dia, né? Então, a Kate, que eu tô vendo aqui, a Beatriz, a Julie, Juan, não sei, o Alisson e todo mundo que tá me assistindo aqui, que quer ser penalista, quer estudar direito penal, quer advogar dentro da área de direito penal, a Rafa, né? Você não pode se esquecer disso. Então, você tá lá para se casar. Antes de dar o sim, você vira e fala pro seu esposo, esposa, namorado, namorado, enfim. Você fala assim, olha, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Antes de dormir, você faz as suas orações e aí você fecha os olhos e mentaliza. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Esses 3 elementos do crime não podem mais, nunca mais saírem da cabeça de vocês. Tudo bem, gente? Vocês prometem pra mim, por favor, que esses elementos nunca mais vão sair da cabeça de vocês? Vocês prometem pra mim? Por favor, que eu fico preocupada, né? Eu vou dormir, eu fico preocupada. Será que eles estão repetindo esse mantra na vida deles? Porque, veja, 70% pelo menos das provas da vida, tá? 70% de êxito, pelo menos nas provas da vida e na sua atividade profissional. Então, por favor, não se esqueça. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa importante na vida de vocês, vou tirar minha carta de motorista, vou tirar minha OAB, vou me casar, vou batizar meu filho, né? Ganhei um afilhado novo. O que você faz? Você repete o mantra. Você repete, né? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. E na hora que você tá muito estressado, o que você vai fazer? Você vai meditar, né? Você vai lá, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Isso não pode esquecer. Ah, Joyce, você vai fazer uma tatu.
Joyce, amei, tá? Ainda não fiz. Eu não sei se você era de uma das turmas quando eu falava que eu ia fazer uma tatuagem de um triângulo de Kelsen. Lembra isso? Mas eu falei que eu ia colocar hashtag penal mais legal no meu triângulo de Kelsen, né? Eu até tinha uma aluna que eu ia pagar uma tatuagem pra ela. E depois a gente perdeu o contato, enfim. Ainda não fiz essa tatu, tá? Mas posso fazer uma tatuagem na forma de um triângulo. Não ia ficar bonito, gente? Não ia ficar legal? Na forma de um triângulo, né? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Acho que ia ficar o máximo. E no meio, assim, hashtag penal é mais legal, né? Acho que ia ficar o máximo. Bom, então é isso, gente. Esses são os 3 elementos do crime, de acordo com o critério analítico. E aí, a gente vai estudar cada um desses elementos do crime. E nós vamos começar do começo. Nós vamos começar falando da tipicidade. Então, veja, o que é a tipicidade? A tipicidade nada mais é do que a ligação. Tipicidade, gente, toda vez que você ouvir falar dessa palavra, né, tipicidade, você vai lembrar de ligação, de subsunção, de encaixe. Que encaixe seria esse? Seria o encaixe da conduta com a norma penal. Então, veja, se a gente tem lá o artigo 121, caput do Código Penal, que coloca matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, o que isso significa? Significa que não se pode matar uma outra pessoa. Aquela pessoa que mata uma outra estará sujeita a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, certo? Então vamos supor, e aí eu preciso de uma vítima. Quem vai ser minha próxima vítima? Eu tinha prometido para alguém. Eu só não lembro para quem, né? Eu tinha prometido que eu ia matar alguém hoje, mas eu só não lembro quem. Deixa eu pegar uma pessoa aqui. A Isis acabou de entrar aqui na minha live, né? Então, se eu mato a Isis, tudo bem, Isis? Em nome da ciência, é tudo hipotético aqui, tá? Fique tranquilo. Então, se eu mato a Isis, veja, eu, Heloísa, né? Pego uma arma e atiro em direção a Isis, mato a Isis. A partir deste momento, gente, é como se o artigo 121 caput, na verdade, a norma penal, o comando da lei, não é o artigo, né? Não é o código que vem e se encaixa na conduta, não. É a norma, é o comando da lei. O comando da lei, a norma, ela se encaixa neste fato. Heloísa matou Isis, e a partir deste momento, este fato, ele reluz aos olhos do direito penal. Então, uma conduta que era uma conduta até então fria para o direito penal, irrelevante para o direito penal, ela começa a adquirir uma conotação especial. Ela brilha aos olhos do direito penal. E olha que coisa interessante, essa conduta, ela vai começar a movimentar todo o mecanismo punitivo do processo penal. Então, veja, se eu mato a Isis e daí a Renata, que tá rindo agora, né? A Renata vem e é testemunha e a Renata aciona a polícia e a polícia chega, eu vou ser presa em flagrante. Ou a Renata nem aciona a polícia, mas ela é testemunha. Então, nós vamos ter aqui todo um início, né, dos mecanismos de punição do direito penal através do processo penal, que é o instrumental utilizado pelo direito penal para que aquela pena seja, ao final, aplicada àquele criminoso, àquela criminosa. Olha que coisa interessante, olha que coisa importante que é a tipicidade. Então, a tipicidade, ela nada mais é do que o resultado deste encaixe, desta ligação do fato típico, do fato criminoso à norma penal. Tudo bem? Dentro da tipicidade, nós temos alguns pressupostos. Quais são os pressupostos da tipicidade? Conduta, resultado e nexo de causalidade. Então, veja,
em linhas bem gerais, tá, gente? Porque depois a gente vai esmiuçar isso daqui. Então, essa aula é só um primeiro contato com a matéria. Depois a gente vai voltar e vai esmiuçar cada um desses elementos, tá? Dentro da tipicidade. Então, veja, dentro da tipicidade, nós temos pressupostos e nós temos os elementos do tipo penal. Quais são os pressupostos da tipicidade? Em primeiro lugar, para eu ter esse encaixe dessa conduta humana na lei penal, eu preciso de uma conduta. E essa conduta, como eu disse para vocês, ela tem que ser humana. Não vale a conduta de um animal, por exemplo, né? Não vale um fenômeno da natureza, por exemplo. Deve haver uma conduta humana. Ah, professora Heloísa estava num dia de fúria, pegou a pistola dela e atirou, deixa eu ver em quem que eu vou atirar aqui. Atirou em quem acabou de entrar, no Leandro, né? Atirou no Leandro. Então, veja, é uma conduta. Ou a professora Heloísa é mãe de uma criança e ela vê a criança subindo no parapeito da janela. A professora Heloísa mora num prédio no 20º andar e ela vê o próprio filho subindo no parapeito da janela. A janela não tem aquela tela de segurança e ela nada faz. Ela olha assim e fala assim, se ele pular, uma preocupação a menos na minha vida, tá? Então, veja, a criança, o filho da professora Heloísa pula e morre. Então, a Heloísa, através da sua omissão, do seu não fazer, ela praticou um crime. Nós temos uma conduta aí. Isso para mostrar que essa conduta ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser um fazer ou um deixar de fazer. A gente vai ver isso mais pra frente. Além disso, além de uma conduta humana, eu preciso de um resultado. Um resultado que seja relevante para o direito penal. Então, no caso da Heloísa, né, que desfere os tiros no Leandro, qual é o resultado? O resultado é a morte da vítima, a morte do Leandro. No caso da professora Heloísa ter um filho e esse filho pula a janela do apartamento, qual que é o resultado? O resultado é a morte do filho. Ah, professora, mas só homicídio? Não, a gente pode falar em qualquer tipo de crime. Por exemplo, deixa eu pegar um crime material aqui, uma lesão corporal. Então, nós temos aí, qual que é o resultado da lesão corporal? Bom, o resultado da lesão corporal vai ser os hematomas que são causados no corpo da vítima, as lesões causadas no corpo da vítima. E aqui, gente, quando eu falo de resultado, eu posso falar tanto de resultado material, dos crimes materiais, ou seja, aqueles que deixam vestígios e que devem ser comprovados mediante o respectivo laudo pericial, tá? A respectiva perícia técnica, como eu estou falando de resultado como lesão ao bem jurídico. Então, por exemplo, num crime contra a honra, por exemplo, esse crime contra a honra, ele não é material. Mas nós temos um resultado. Qual é o resultado? O resultado é a lesão ao bem jurídico honra. Então, esse resultado, ele pode ser tanto um resultado material, quanto um resultado jurídico, que seria a violação do bem jurídico protegido. E nós temos, entre a conduta de um lado e o resultado do outro, nós temos o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É aquilo que vai unir a conduta de um lado e o resultado de outro. Então, veja, se eu dou um tiro em alguém, gente, eu preciso de alguém para morrer aqui comigo, tá? Então, por favor, quem quiser morrer aqui comigo, levanta a mão aí pra mim, por favor, tá? Fala eu tô precisando de pessoas, eu tô precisando de nomes pra morrer aqui. Então, a partir da aula de hoje, eu começo a matar os meus alunos hipoteticamente, tá? Inclusive, é um dia muito feliz, o dia que eu começo a matar meus alunos hipoteticamente. Então, por favor, preciso de vítimas. Coloque aí, né? Fala assim, professora, pode me matar, tá bom? E
eu tenho aqui o nexo de causalidade. Então, veja, vamos supor que eu mate alguém. Riquelme, posso te matar de novo? A Joyce, ótimo, Joyce. Depois o Fernando. Ah, o Fernando tá aí, saudades, Fernando. Que bom que você tá aqui acompanhando com a gente. Então, se eu mato a Joyce, eu desfiro tiros na Joyce com a intenção de matá-la, tá? Só que daí, e a Joyce morre, tá bom, gente? Só que daí ficou, então, peraí, eu vou ter que anotar. Joyce, Fernando e Helena. Vou anotar aqui minha listinha das próximas vítimas. Joyce, obrigada, viu, gente? Fernando e Helena. Então, veja, gente, se eu disparo com uma arma de fogo em relação a Joyce, só que antes da Joyce levar o tiro, uma outra pessoa, uma inimiga da Joyce, deu veneno para ela tomar. E a Joyce morreu. E ficou comprovado, durante a perícia, que, na verdade, o que matou a Joyce não foi o disparo de arma de fogo que eu dei em relação a ela, foi o veneno que ela tomou. Então, veja que, neste caso, vai existir conduta humana de um lado, Heloísa desferiu tiros em relação a Joyce, vai existir, inclusive, o dolo, Heloísa queria matar Joyce, vai existir o resultado, que é a morte da Joyce, mas não vai existir o quê? O nexo de causalidade. Por quê? Porque neste caso ficou comprovado por A mais B que se fosse pelo tiro, a Joyce seria alvejada, ela ficaria ferida, mas não morreria. Ela só morreu por causa do veneno, porque ela ingeriu o veneno que uma terceira pessoa ministrou para ela. Tá? Então, olha como o nexo de causalidade, ele é importante para a caracterização do tipo penal, tá? Portanto, o que tem que ficar na nossa cabeça? Pressupostos do tipo penal: conduta, resultado, nexo de causalidade, tá? Tudo isso a gente precisa ter para poder ter o quê? Essa ligação, esse encaixe da conduta à lei penal incriminadora. Só isso, professora? Não, nós também temos os elementos do tipo penal. Então, nós temos, de forma geral, os elementos subjetivos e os elementos objetivos. Os elementos subjetivos são aqueles que dizem respeito à intenção do agente. A intenção que seria o dolo, ou a ausência de dolo, mas a inobservância das regras de cuidado. Então, quando eu estou falando de elementos subjetivos, eu estou falando de ânimos, eu estou falando de intenção, eu estou falando daquilo que anima o criminoso, anima o agressor. Estou falando da intenção do agressor, da intenção daquele que pratica a conduta. Há dolo, a vontade de praticar o resultado, ou não há esta vontade? Bom, se existir esta vontade de praticar o resultado, eu atirei, agora sim, minha próxima vítima, eu atirei no Fernando com a intenção de matá-lo, terei um homicídio doloso. Eu atirei no Fernando não com a intenção de matá-lo, não tinha a intenção de matá-lo. Eu vou ter necessariamente um homicídio culposo? Depende. Por que depende, né? Porque é o seguinte, nem sempre a ausência de dolo caracteriza a culpa. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Os alunos na sala de aula, quando eu pergunto para eles, né? Gente, qual que é a principal característica do homicídio doloso? O homicídio doloso é aquele no qual há o ânimos, a intenção do agente em produzir o resultado. Ótimo, perfeito. Gente, o que é o crime culposo? O crime culposo é aquele no qual não há o ânimos, não há a intenção de provocar o resultado danoso. Tá incompleto. Tá errado, na verdade. Por quê? Porque para que eu tenha um crime culposo, é necessário duas coisas. Em primeiro lugar, é necessária a ausência de dolo.
Então, para eu ter um crime culposo, é necessário que aquela pessoa que esteja praticando aquela conduta não tenha a intenção de produzir o resultado. Para eu ter um homicídio culposo, é necessário que quando eu pratico aquela conduta, eu não tenha a intenção de matar aquela pessoa. Mas mais do que isso, quando eu pratico um homicídio culposo, além da ausência de dolo, é necessário a inobservância de uma regra de cuidado. E isso os alunos sempre se esquecem. Não pode se esquecer disso, tá? Então, isso é muito importante, inobservância de uma regra de cuidado. Como assim, professora? Vou dar um exemplo para vocês que acontecia muito na ferrovia. A gente virava e mexia, a gente atendia casos de maquinistas de composição, de trem, que atropelavam pedestres na ferrovia. E aí, na grande maioria das vezes, né, enfim, eles não tinham a intenção de matar. Posso falar que eles praticaram homicídio culposo? Não. Por quê? Porque para eu saber se houve homicídio culposo ou não, é necessário verificar se eles estavam dentro das regras de cuidado. Como assim, professora? Eles estavam dentro do limite de velocidade? Eles, ao avistarem essa pessoa na via, porque vocês sabem que para frenar uma composição tem várias toneladas, para frenar uma composição é necessário aplicar a emergência, e aí quando o maquinista aplica a emergência, o trem ele começa o processo, né, para frenar completamente. E isso leva muitos metros. O trem ele anda muitos metros para poder frenar completamente. Então, a gente precisa saber de tudo isso. Se o trem estava dentro da velocidade permitida, se o maquinista, ao avistar a pessoa na via, aplicou a emergência, apertou o botão de emergência, se ele avisou a central de comando, que existe uma central de comando que ele deve avisar, se ele tomou todos os procedimentos de segurança, se estiver à noite, se ele estava com os faróis ligados. Então, é necessário que se observe tudo isso. Se o maquinista observava todas essas regras de cuidado, ele estava certinho dentro das regras de cuidado, e mesmo assim ele acabou atropelando e matando alguém dentro da via, ele não praticará homicídio culposo. Ah, professora, mas aí qual vai ser o crime? Não vai existir crime. Neste caso, haverá um acidente, um simples acidente. E esse maquinista não responderá pelo crime. Claro, tudo isso vai precisar de investigação. Mas se ficar comprovado no bojo da investigação que ele atendeu a todas as regras técnicas, a todas as regras de cuidado, e mesmo assim o atropelamento aconteceu, ele não vai responder por nada. Agora, se mesmo não querendo matar a vítima, não tendo motivo nenhum para matar aquela pessoa que estava na ferrovia, o pedestre que estava na ferrovia, ele estava acima da velocidade, ou ele não estava com os faróis ligados, ou ele não aplicou a emergência, ou ele não avisou a central de controle, então, e a pessoa morrer, aí ele responderá por homicídio culposo. Então, isso, gente, é muito importante, muito cuidado. Na vida acontecem acidentes, efetivamente, né? Que são aqueles resultados que são produzidos pela conduta humana, mas não existe nem a intenção de praticar o crime e não existe nem a inobservância de uma regra de cuidado, nem uma quebra de uma regra de cuidado. Então, nós teremos um acidente. Muito cuidado com isso, tá? Bom, isso em relação aos elementos subjetivos do tipo penal, né? Em relação aos elementos objetivos. Os elementos objetivos, eles dizem respeito à descrição da conduta típica. Então, como a conduta é descrita na lei penal e como nós vamos interpretar esta lei. Esses são os elementos objetivos. E aí, nós passamos para o segundo elemento do crime. Então, veja, vamos lembrar do mantra. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. São elementos do crime, portanto, a tipicidade, a antijuridicidade, também chamada de ilicitude, e a culpabilidade. Esses são os três elementos do crime. Já falamos sobre a tipicidade.
vamos falar sobre a ilicitude ou antijuridicidade. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a gente sempre vai começar analisando o crime pela tipicidade e a gente só passa para os outros elementos se os elementos anteriores estiverem ok. Então, eu quero saber se determinada conduta é crime ou não. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou analisar a tipicidade. Se aquela conduta se encaixar numa lei penal, significa que ela é típica. É típica, passo para o próximo elemento do crime. Não é típica, não se encaixou em nenhuma lei penal, não deu liga, não deu encaixe, não deu subsunção, posso parar minha análise por aí. Por quê? Porque se a conduta não é nem típica, não é crime. Se faltar um dos 3 elementos do crime, não existirá crime. E eu sempre tenho que começar por esta ordem. Primeiro eu analiso tipicidade. A conduta é típica? Passo para a ilicitude. A conduta é ilícita? Passo para a culpabilidade. Tem que ser sempre nessa ordem. Não podemos mudar a ordem, tá? Aqui a ordem é muito importante. Então, a minha conduta é típica. Heloísa pegou uma arma de fogo e disparou. Helena, se você ainda tá aí, por favor, me ajude, tá? Vou dar 20 tiros. 20 tiros em relação à pobre da Helena. E a Helena faleceu. Heloísa queria matar a Helena, então existe dolo aí. Veja, nós temos então uma conduta humana que gera um resultado, nós temos nexo de causalidade, nós temos dolo, nós temos o preenchimento de todos os elementos objetivos do tipo penal, nós temos um fato típico. A conduta da Heloísa, portanto, ela se encaixa no tipo penal de homicídio simples, artigo 121 caput do Código Penal. E a Heloísa está sujeita a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Toda vez que uma conduta é típica, ela se encaixa na lei, desse jeitinho bonitinho, há o que a gente chama de indícios de ilicitude. Toda conduta típica é também antijurídica ou ilícita, até que se prove o contrário, tá? Então, toda conduta típica, pelo menos no início, é também antijurídica. Ela só não vai ser antijurídica se naquela situação a gente tiver a aplicação de uma das excludentes de ilicitude. Então, coloquem isso na cabeça de vocês também, que isso também é importante. O que é isso? É o que a gente chama de caráter indiciário do tipo penal. Como assim, professora? Se uma conduta é típica, ela também será antijurídica, pelo menos num primeiro momento. Ela só deixa de ser antijurídica se a gente tem uma das excludentes de antijuridicidade ou excludente de ilicitude. E quais são essas excludentes? Nós temos 4 legalmente previstas, né? 4 excludentes legalmente previstas e pelo menos uma que está fora do Código Penal, mas é aceita em alguns casos pela jurisprudência. Então, quais são as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade previstas expressamente pelo tipo penal? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Professora, o que é cada uma dessas excludentes? Hoje, nós não vamos falar sobre elas, nós teremos uma aula só para falar sobre elas. Mas eu vou dar exemplos, porque com os exemplos vocês já começam a abrir o horizonte, né? Então, qual que seria o exemplo do estado de necessidade? É o trágico exemplo, mas o exemplo sempre presente nos nossos livros, da chamada tábua de salvação. Que você pode falar da tábua do Jack da Rose, que você pode chamar de colete salva-vidas, que você pode chamar de bote inflável, né? Aquela situação de naufrágio em que todas as pessoas estão se afogando. Existe ali um único colete ou uma única tábua para você se escorar e flutuar, ou um único barco, ou um único bote, um único que você imaginar para a pessoa se salvar.
Só que para ela se salvar, ela precisa matar uma outra pessoa. Então veja, duas pessoas em situação de perigo, um perigo que não foi provocado por nenhuma delas, uma lesa um bem jurídico de valor igual ou maior ou menor, valor igual ou menor daquele valor que ela quer proteger. Então, no caso da tábua de salvação, eu mato alguém para preservar minha própria vida, para ficar com o colete, para ficar com o bote, tá? Esse é o típico exemplo do estado de necessidade, chamado de tábua de salvação, que você pode lembrar lá daquela tábua dos Jack da Rose, ou do colete salva-vidas, ou do bote inflável, do que você preferir. Legítima defesa. A legítima defesa, gente, nada mais é do que uma reação a uma injusta agressão. Então, na legítima defesa, nós temos uma reação a uma injusta agressão provocada pelo próprio agressor ou por terceiro. Legítima defesa é aquele típico caso em que uma pessoa vem com claro intuito de me matar e para eu não morrer, eu mato essa pessoa antes. Veja que é diferente da primeira situação. A primeira situação cuida de uma situação de perigo, que não foi provocado por nenhuma das partes. Na legítima defesa, não. Na legítima defesa, eu vou reagir a uma agressão injusta de alguém, tá? Então, esse é o principal exemplo. Estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal, ele diz respeito muito a, como o próprio nome já diz, né? Mas a determinadas funções, a funções específicas, principalmente a funções públicas. Por exemplo, o oficial de justiça que vai apreender determinado objeto, determinado bem, ele não pode depois ser acusado de furto de objeto ou de roubo de objeto. Aquele policial que precisa utilizar força para conter uma determinada pessoa, ele não pode ser acusado depois de lesão corporal ou de exercício arbitrário das próprias razões. Por quê? Porque ele estava no estrito cumprimento do dever legal dele. O juiz que determina legalmente a prisão de uma outra pessoa não pode ser acusado depois de sequestro e cárcere privado. E assim por diante, tá? E por fim, a gente tem o exercício regular do direito. Então, no exercício regular do direito, nós temos determinadas situações nas quais a pessoa, e aí o particular, ele não poderá ser imputado pela prática de determinados crimes. Por quê? Porque ele está no exercício do direito dele. Então, alguns exemplos, né? A questão da violência desportiva. Se você está praticando um determinado esporte de luta, um esporte radical, vamos pegar alguma luta, e você está praticando o esporte dentro das regras deste esporte e acaba lesionando alguém, fraturando alguém ou até mesmo matando alguém no ringue, se você está dentro das regras do esporte, aquela pessoa, a família daquela pessoa, um terceiro não pode acusar você da prática de crime de lesão corporal, grave, gravíssima, tentativa de homicídio, nada disso. Por quê? Porque você está no exercício regular do seu direito. Claro que desde dentro das regras do esporte, tá? Um outro exemplo são os ofendículos, que são aqueles pequenos instrumentos de defesa que as pessoas colocam nas casas para impedir que outras adentrem a casa, que outras, na verdade, invadam a casa. Então, por exemplo, grades, pequenas lanças que colocam em cima do muro, cerca elétrica. Esses aparatos também são chamados ofendículos, também são entendidos como exercício regular do direito. Depois eu vou falar da diferença entre ofendículos e defesa mecânica predisposta, tá? Que são coisas distintas. Mas isso numa próxima aula. Aqui, como eu disse para vocês, é só uma introdução. Aqui é só uma apresentação desse mundo maravilhoso dos elementos do crime, tá?
E por fim, gente, nós temos o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Então, veja, como que tem que ser o nosso raciocínio? Primeiro eu vou analisar se aquele fato é típico. Então, Heloísa disparou 20 tiros em relação a Helena. Bom, a Heloísa praticou uma conduta humana, anexo de causalidade, houve o resultado morte, Heloísa atuou com dolo, tinha intenção de matar a Helena, a conduta dela está descrita devidamente dentro do artigo 121 caput do Código Penal, tá tudo certinho. Então, a gente vai lá e tica o primeiro elemento do crime, que é a tipicidade. Vamos para o segundo elemento do crime. Bom, toda conduta típica é também antijurídica. Ela só não vai ser antijurídica se a gente tiver presente uma das causas excludentes de ilicitude. Então, eu vou lá. Era caso de legítima defesa? Não, porque a Helena, inclusive, elas não estavam em contenda, a Helena não partiu para cima dela, não tentou agredi-la, não tentou matá-la, não tentou fazer nada disso. Então, ela não estava em situação de legítima defesa. Ela estava em situação de estado de necessidade? Não, porque não existia ali um perigo atual ou iminente provocado por um terceiro. Então, não era o caso também. Ela estava num caso de incêndio, de afogamento, alguma coisa assim? Não. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito também não dá para falar. Então, não se aplica aqui nenhuma das excludentes de ilicitude. Bom, então, o elemento ilicitude tá ok? Posso ticar? Posso. Tá ok. Então, o fato é típico e é antijurídico. Se o fato é típico e antijurídico, eu posso ir para o terceiro elemento. O terceiro elemento do crime é a culpabilidade. Então, o que é culpabilidade? A culpabilidade nada mais é do que a possibilidade de responsabilização do agente pela prática da infração penal. Aqui sim, na culpabilidade, a gente vai falar da censurabilidade, da reprovação daquela conduta em relação àquela pessoa. Então, o que eu vou ter que verificar em relação à culpabilidade? Primeira coisa, a Heloísa, ela é imputável? Primeira coisa, ela é maior de 18? Ela é maior de 18. Aí, se ela fosse menor de 18? O menor de 18, gente, não pratica crime. O menor de 18 pratica ato infracional e, portanto, não está sujeito a uma pena. Está sujeito a uma medida socioeducativa, se o caso. E a norma que regula tudo isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem nada a ver com direito penal, tá? Além disso, a Heloísa tem alguma doença mental, né? Tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Está num caso de embriaguez completa involuntária? Não, não é o caso aqui. Então, aqui, né, dentro da culpabilidade, nós temos 3 elementos. Nós temos a imputabilidade, nós temos a potencial consciência da ilicitude e nós temos a exigibilidade de conduta diversa. O que nós vamos analisar dentro da imputabilidade? Nós vamos analisar essa questão do agente, né? Se ele tem aí os pressupostos para entender o caráter ilícito daquele fato e para se autodeterminar de acordo com aquele entendimento. Então, quais seriam os excludentes de imputabilidade? A doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a embriaguez. Cuidado com essa questão da embriaguez, tá? Não é qualquer embriaguez que exclui o crime. Qual é a embriaguez que exclui o crime? A embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Professora, você pode me dar um exemplo? A pessoa que vai na balada e sem querer e sem saber, ingere Boa Noite Cinderela. E aí, o Boa Noite Cinderela, ao invés de fazer ela dormir, faz ela ficar muito louca. Ela vai lá na balada, bate em 10, mata um, né? Trafica droga. Então, veja, se ficar tudo isso comprovado, que o Boa Noite Cinderela foi colocado no copo daquela pessoa por um terceiro, ela não sabia, não tinha como saber, ela ingeriu aquilo e aquilo fez um efeito totalmente reverso no organismo dela, e a partir daí ela praticou os crimes, ela não responderá por esses crimes. Por quê? Porque ela, naquela situação ela estava
inimputável, tá? Professora, mas embriaguez não é só de álcool? Não, tá? A embriaguez dentro do direito penal, ela é um termo técnico que significa o torpor causado tanto pelo álcool quanto por qualquer outra substância psicoativa. Depois, potencial consciência da ilicitude. Então, veja, não basta que a pessoa seja imputável. A professora Heloísa. A professora Heloísa não tem doença mental, não tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E naquele momento em que ela matou a Helena, ela não estava embriagada, tá? Independentemente da embriaguez ser completa ou incompleta, voluntária ou involuntária, ela não estava embriagada. Então, ela era imputável no momento da conduta, tá? Potencial consciência da ilicitude. O que significa isso? Significa que a pessoa, no momento que ela pratica o fato, ela tem que ter a consciência de que aquilo é ilícito, de que aquilo não pode, de que aquilo é injusto, que ela não está autorizada pelo direito a praticar aquela conduta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, que acontece em outros países. No Chile, a pessoa que sai na rua com bebida alcoólica para tomar na rua, sabe essa coisa que a gente faz muito aqui no Brasil? De cada um compra uma cerveja, uma latinha, uma garrafa e todo mundo vai pro posto de gasolina beber. Ou senta na calçada e bebe na calçada. No Chile isso é proibido e isso é crime. Então imagina um brasileiro que vai pro Chile, né, e vai ingerir lá a sua cerveja no posto. Ou senta lá com os amigos na beira da calçada para tomar a tal da cerveja. Essa pessoa, ela não tem a potencial consciência da ilicitude. Por quê? Porque na cabeça dela nunca vai passar que isso é crime. Nunca vai passar que isso é ilícito, que isso não pode. Por quê? Porque o ilícito aqui do Brasil, né, nesse quesito, é muito diferente do ilícito lá no Chile. Ah, professora, mas e se esse brasileiro mora lá no Chile, é casado com uma chilena? Não, aí é diferente. Eu tô falando de um turistão, que nunca foi pro país, não fala o espanhol, chegou lá no mesmo dia, não tinha como saber, pegou a latinha de cerveja dele e foi passear na rua e tomar lá junto com os amigos no posto de gasolina. E aí foi preso em flagrante. Tá? Então, da mesma forma que acontece no Chile, acontece também no Brasil. Por exemplo, uma alemã que resolve fazer um aborto até o 3º mês aqui no Brasil. Na Alemanha, o aborto é permitido até o 3º mês de gestação. Então, quando ela vem para o Brasil, ela imagina o quê? Bom, até o 3º mês de gestação eu posso fazer. Então, ela já vem com a medicação abortiva, já toma a medicação abortiva aqui no Brasil, começa a passar mal, vai para o médico e conta pro médico certinho, tintim por tintim, o que ela fez. Ah, lá na Alemanha eu comprei medicação abortiva, quando chegou aqui, tô no 1º mês de gestação, tomei a medicação, tô com hemorragia. Como se, pra ela é a coisa mais natural do mundo, né? Pra ela é permitido. Não é que é a coisa mais natural do mundo, né, gente? O aborto nunca é a coisa mais natural do mundo. É sempre um problema pra gestante, pro feto, pra família, enfim. Mas ela sabe que ela tem essa permissão lá na Alemanha. E para ela, no Brasil é a mesma coisa. Ela não fala português, ela não conhece as leis brasileiras, ela não convive com ninguém do Brasil. Então, para ela tá tudo certo. E aí, qual é a questão dela, né? Quando ela chega aqui e percebe que aqui é crime. Então, essa alemã também poderá ser absolvida por ausência de culpabilidade, por falta da potencial consciência da ilicitude, tá? E por fim, a gente tem a questão da exigibilidade da conduta diversa. O que significa isso, exigibilidade de conduta diversa? A pessoa, ela é imputável, ela não tem doença mental, ela não tá embriagada, nada disso. Ela tem consciência de que aquilo é ilícito, não é permitido, o direito penal não autoriza, o direito de uma forma geral, não o direito penal, mas o direito de uma forma geral não autoriza, mas ela não tem possibilidade de escolha. Então, por exemplo, os casos de coação moral irresistível, né?
Vamos supor que eu sou gerente de um banco, isso inclusive caiu na primeira fase da OAB, não nessa última prova, né, mas de forma geral nas provas anteriores. Eu sou gerente de um banco, chega um assaltante lá, aponta a arma na minha cabeça e fala assim, olha, ou você abre o cofre ou você morre. E eu vou lá e abro o cofre. E o assaltante vai lá e pega o dinheiro e leva o dinheiro embora. Eu poderei responder por este roubo? Não. Por quê? Porque eu estava sob a influência da coação moral irresistível. Naquele momento, eu tinha uma capacidade de escolha. Minha escolha era entre viver e deixar eles levarem o dinheiro ou morrer para não deixar eles levarem. Então, alguma escolha eu tinha, mas a minha escolha era muito reduzida. E não se pode exigir de ninguém que escolha. Não, eu sou a Mulher Maravilha, né? Pode me matar, mas daqui o dinheiro ninguém leva, porque eu sou funcionária premiada, porque eu sempre vesti a camisa do banco que eu trabalho, porque eu amo esse banco, cresci aqui, amo as pessoas que aqui trabalham e daqui ninguém vai levar nada. Eu prefiro morrer do que alguém levar alguma coisa aqui desse cofre, desse banco. Pode ter alguém que pense assim? Pode, mas você vai exigir das pessoas que façam isso? Claro que não. Tá? Então, neste caso, essa conduta também seria excluída aí, não seria um crime por inexigibilidade de conduta diversa. E aí, gente, para fechar, eu sei que a gente tá bem em cima do horário, mas para fechar, quais são os mantras do direito penal? Quando você for meditar, o que você tem que meditar? Primeiro, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, são elementos do crime, 3 elementos do crime: tipicidade, antijuridicidade ou ilicitude e culpabilidade. Dolo e culpa estão sempre na tipicidade, isso é importantíssimo. São os elementos subjetivos do tipo penal. E são as espécies de culpa que a gente vai falar nas próximas aulas: negligência, imprudência e imperícia. Então é isso, gente. Para a próxima aula, por favor, estudem os mantras do direito penal, tá? Eles precisam estar na sua cabeça, principalmente esses 2 primeiros. E é isso. Agradeço demais vocês, meus diamantes lindos, maravilhosos, preciosos, coração para vocês, diamante para vocês. Eu não sei como fazer um diamante com a mão, tá, gente? Mas é mais ou menos isso daqui. Um beijo enorme para vocês. Não se esqueçam de pegar o material. O material já está lá no nosso grupo do Telegram. Aliás, queria até pedir desculpa para vocês que estão lá no Telegram, porque eu mandei muito tarde, mandei de madrugada. Mas foi quando eu consegui terminar o material, tá bom? Mas o material tá bonitinho, tá redondinho para vocês. Entra lá no grupo, se inscreve lá no grupo para pegar o material. Tá bom, gente? Então, um beijo para vocês. Uma semana maravilhosa, iluminada. Não desiste não, falta pouco. Um beijo grande para vocês. Muitos diamantes para vocês, porque vocês são diamantes sempre, sempre, sempre. Estamos aqui para nos lapidar, não é verdade? O pessoal falando que chegou atrasado. Não tem problema, que chegou atrasado vai ficar gravado. Então, assiste o gravado lá. E é isso, tá bom, gente? Beijo no coração, beijo mais do que enorme pra vocês. Boa semana, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Então, beijo, 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 beijo. Muitos, 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 muitos beijos. Até mais. Tchau, tchau, gente. Vou fechar aqui.